em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso. Hoje nós estamos aqui com meu famigerado co-anfitrião, Arthur Gasparindo, estudante de Biologia e um grande entusiasta de ciência, e temos dois convidados importantíssimos. O professor Ricardo Galvão, doutor em Física, professor da USP e ex-diretor do INPE, e Mariana Moura, doutora em Energia pela USP, pós-doutoranda pela Unifesp e cofundadora do projeto Cientistas Engajados. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado, é uma honra estar com vocês e parabéns por esse trabalho. Muito obrigada, a honra é toda nossa de estar aqui com vocês hoje. Vocês são figuras públicas, pessoas muito conhecidas, né, no meio acadêmico, especialmente na situação atual de política em que nós estamos, porque vocês são pessoas engajadas, né, e muito envolvidas com a ciência. Porém, caso os nossos espectadores tenham vivido esses últimos anos em uma caverna e não tenham recebido informações, eu gostaria de saber como vocês se apresentariam para alguém que não os conhece, que nunca ouviu falar de vocês. E quais pontos do trabalho vocês gostariam de destacar? As mulheres primeiro, professor. Bom, como eu me apresentaria, já pensei tanto sobre isso, porque a primeira pergunta que me fizeram quando eu comecei nesse negócio político é: quem é Mariana Moura? E eu passei os últimos, 4, 5 anos pensando, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Mariana Moura? Eu sou uma pessoa que tem uma paixão profunda pela ciência, né? Uma crença absoluta na capacidade do povo brasileiro de se superar e que, com os conhecimentos que eu consegui acumular nos últimos anos, né, ao longo da minha vida, eu tenho a possibilidade de ajudar nessa superação. E, para mim, nesse momento, superação é superar o negacionismo científico, superar a ignorância, superar, né, o ódio, o desamor e construir um Brasil soberano, mais igual, menos que ataque menos as pessoas. Legal. E o professor Galvão? Bom, eu me classifico primeiro como começasse a frase. Eu sou um professor, um velho professor, sabe? Na verdade, esse ano eu completei 51 anos de serviço público como professor. Comecei até antes, comecei minha carreira como professor quando eu ainda estudava engenharia. Eu estava fazendo universidade no Rio de Janeiro, em Niterói, e tive que trabalhar para me sustentar. Então, comecei como professor de cursinho, depois de ensino médio, né? E fiz engenharia, fui para a área de pesquisa, sempre me atraiu fortemente a pesquisa, né, científica. Fui fazer a carreira científica, mas sempre quando pergunto, você é um grande cientista? Eu falei, não, eu sou um grande professor. Sempre gostei muito de ser, sempre me interessei muito pelo ensino, né? Para primeiro mostrar a ciência como ela é para os alunos, né? E depois para aquela convicção profunda, como Mariana tem também, que nós não teremos uma sociedade que tenha desenvolvimento sustentável, socialmente justo, econômico, sem ter uma população que tenha um mínimo de formação, um mínimo de consciência, inclusive para poder escolher entre políticas públicas que lhes são oferecidas, principalmente nesse momento que nós estamos passando. E passei a vida toda trabalhando em ciência, fui professor de várias universidades, comecei pela Unicamp, depois fui para a Universidade de São Paulo, onde me aposentei, mas ao mesmo tempo fui diretor de várias instituições, né, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do INPE, como mencionastes, também presidente da Sociedade Brasileira de Física, e estou num momento agora que me fez ir mais para a área científica. Foi, aliás, a Mariana que me convidou
para ser membro dos cientistas engajados, por uma preocupação muito grande com o futuro do país. Se nós olharmos nosso desenvolvimento só na área de educação, nós já regredimos quase cerca de 15 anos no nível de formação nas nossas escolas públicas, né? E temos agora um cenário que não é só brasileiro, de um negacionismo científico muito grande, que isso afeta demasiadamente a formulação de políticas públicas. Então resolvi lutar nessa direção, dar minha contribuição mais do que reclamar, tentar dar uma contribuição para que nós tenhamos, vamos dizer assim, melhor recuperemos a nossa civilidade republicana e nossa consciência. O Brasil já foi muito bom, inclusive nessa parte até de formulação de política, que nós perdemos tudo isso. Então resolvi então voltar para lutar por isso. Legal, vocês dois são bastante preocupados então com o futuro do país e acreditam realmente no potencial da ciência para a gente poder enfrentar tudo isso e na importância da ciência chegar até as pessoas. Sim, eu queria fazer só um comentário, na verdade, na fala do professor, que achei muito legal o que você falou, né, da educação para as pessoas, porque é uma coisa que eu descobri até recentemente, apesar de eu estar há vários anos trabalhando com divulgação científica, a diferença da alfabetização científica para a divulgação. E como a alfabetização científica é importante, porque muitas vezes, pela falta da alfabetização científica, dificulta demais o trabalho da divulgação. Porque não adianta a gente estar aqui, estar divulgando ciência, se as pessoas não têm as peças principais, né, para entender isso. Então, realmente uma coisa muito importante. Como as pessoas vão diferenciar um conhecimento científico de uma coisa que não é ciência, né? Nós tivemos até uma palestra ontem em São Carlos, e esse ponto até foi tocado, né? Que até uma pergunta da audiência. A educação em geral tem 3 objetivos, né? Primeiro, a educação tem que satisfazer as ansiedades do cidadão comum com relação ao conhecimento. Todos nós temos. O homem já nasce questionando. Mesmo que ele não tenha muita educação formal, ele já nasce questionando. Então a educação tem que oferecer ao cidadão em geral a oportunidade de tentar satisfazer esta curiosidade. A educação tem um aspecto prático muito importante, né? Que é formar as pessoas para a sua carreira profissional. Esse segundo aspecto é que geralmente quase todos os programas de educação se concentram. Vamos formar engenheiros, formar médicos, formar zoólogos e assim por diante. Mas tem uma terceira muito importante, que é exatamente a que mencionastes, né? E vocês dois mencionaram. Nós temos que ter uma educação que dê ao cidadão comum um nível mínimo, médio, para que ele possa ter discernimento sobre o seu próprio futuro, discernimento sobre os caminhos que o país deve seguir, discernimento sobre as políticas públicas. E colocaste muito bem, porque nós falamos às vezes, se fala, para melhorar o nível de educação do povo, o conhecimento de ciência, temos que fazer mais divulgação científica. Mas é como tem até no Evangelho, você não cresce se você jogar sementes nas pedras, certo? Essa divulgação tem que ter um mínimo, e tem que ter um mínimo de formação, e isso é muito importante, colocaste muito bem, que a sociedade tem que ter esse nível de educação mínima. Eu acho que a educação científica, a alfabetização científica, como você falou, né, deveria fazer parte do currículo. Inclusive o professor Galvão tem falado muito sobre a nova base curricular, que retirou uma boa parte das cadeiras de ciências e que os alunos de ensino médio hoje podem escolher passar por todo o ensino médio sem nem ver nenhuma disciplina, nem de física, nem de química, nem de biologia. Isso significa que as pessoas vão ter menos possibilidade de tomar decisões individuais baseadas em ciência e coletivas também, certo? Eu falei muito sobre isso na pandemia. As pessoas que decidiram que usar máscara podia, né, seguiram aquela maluquice que o presidente falou, que usar máscara trazia CO2 para o seu... Você ia morrer asfixiado e tal. Falou, quem
quem acreditou numa coisa dessa não teve um mínimo de ciência básica na universidade, na escola, entendeu? Não teve um mínimo de ciência básica. Então, você toma melhores decisões individuais porque a máscara protege você, você toma melhores decisões coletivas porque a máscara também protege os outros, entendeu? Então, a alfabetização científica, na minha opinião, tem que começar no ensino básico, na educação básica, certo? E seguir ao longo de toda a educação fundamental até o final do ensino médio. A pergunta que eu ia fazer era, levando em conta que vocês dois estão preocupados, então, com o futuro do país, estão engajados e veem essa importância da ciência, no meio da pandemia, que essa questão do negacionismo se escancarou, assim, grandemente, vocês se sentiram desestimulados de continuar as ações de vocês tentando combater isso, ou isso foi um estímulo a mais? Porque, né, na pandemia teve muita coisa acontecendo, muita coisa, assim, nos holofotes. Teve não só essa questão do CO2 das máscaras, mas teve coisas como, por exemplo, falar que comer alho iria combater o Covid, porque o alho tem o pH de 19. Isso estava, inclusive, em fachada de mercado. O mercado divulgando para vender produto. Essas coisas absurdas. Como foi passar por isso para vocês? Como isso repercutiu no trabalho de vocês? Olha, eu pessoalmente trabalhei 10 vezes mais durante a pandemia do que, apesar de ter ficado recolhida, né, em casa durante mais de 2 anos. Não, quase foram 2 anos que a gente ficou recolhido dentro de casa, de março de 2020 até março de 2022. Eu trabalhava incessantemente na internet, assim, incessantemente para falar com o máximo de pessoas possível sobre cada um, né, dos aspectos negacionistas. E a gente teve muitos outros divulgadores de ciência que também trabalharam incessantemente. Eu acho que isso deu um pouco de gás para quem trabalha com isso. Porque muita gente me mandava mensagem: nossa, Mari, eu tô tão desanimada, não consigo, meu vizinho, não sei o quê, eu entro no elevador, a pessoa sem máscara, não sei mais o que fazer, né? Eu falava assim: olha, é exatamente essa mensagem que você me mandou que me dá gás para continuar falando, entendeu? Então... Eu, pelo menos, particularmente, trabalhei muito mais durante o Usou como uma força motivadora, né? Essa situação, praticamente uma calamidade, né? Digamos assim. Bom, no meu caso, como a pandemia veio depois que eu tive aquele embate feio com o presidente Bolsonaro, né? Sobre outra razão, a questão de meio ambiente. Então, eu já estava sendo muito procurado, né? Desde aquela época, eu já dei quase 300 palestras e entrevistas, etc. Então, eu tinha uma oportunidade de falar mais, né? Então, isso deu uma oportunidade de falar estive aqui com vocês, mesmo em 2019, dando uma palestra. O aspecto positivo foi que, depois talvez de 6 meses, eu pensei, não, já está quase na hora de parar, voltar a fazer as minhas coisas. Mas a própria pandemia, eu me conscientizei que a visibilidade que eu estava tendo, na verdade, me obrigava a responder ela, certo? Não veio gratuitamente essa visibilidade, né? Eu poderia ficar quieto, não fazer nada, mas poderia trabalhar muito. Participei até de eventos no Instituto Natália Pasternak sobre essas questões, sobre a questão de negacionismo, né? Eu não consegui fazer que nem Mariana, porque eu nunca usei redes sociais. Passei a usar agora porque é importante, né? Mas ajudei a divulgar bastante essa questão de como as redes sociais podem ser usadas para fortalecer esse negacionismo, né? Porque eu sempre chamo a atenção, falei sobre isso ontem novamente. As redes sociais são muito boas para divulgar várias coisas, mas elas têm um defeito que é pouca profundidade. Então, às vezes, vocês mesmos de biologia querem dar uma resposta, às vezes precisa de uma argumentação mais profunda em ciência. Porque não existe nada pior do que em divulgação científica de que você dá uma informação fajuta, uma informação errada, certo? Às vezes, as pessoas, na ânsia de explicar melhor, ele informa coisas erradas, até o próprio especialista, né? Então, é preciso muito tomar cuidado com isso, porque a ciência tem seu rigor, tem seu método científico, né? Por outro lado, eu sou esperançoso, porque disseste sobre esse negócio de negacionismo, mas não há dúvida que para a população em geral, a importância da ciência aumentou.
Eles perceberam a importância nas vacinas, etc. Eu noto que cada vez mais os comentários mostram uma certa apreciação do homem comum, vamos dizer assim, a importância da ciência em suas vidas. Eu achei uma coisa muito curiosa que você falou, que como você já estava como uma figura pública, você se sentiu na obrigação de fazer essa divulgação. Isso me lembra uma fala muito famosa do filme do Homem-Aranha, do tio Ben, que ele fala para o Homem-Aranha que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então isso é uma preocupação muito pertinente, né, para as pessoas que conseguem, né, ter um pouco mais de vulto socialmente. Achei muito legal essa sua colocação. Adoro ver filme de super-herói na prática. Adorei. Nem todo herói usa capa, afinal de contas. Tá vendo? E não deixa de ter sido tornado um herói aí, ajudando a gente, pô. Mas eu falei isso pra ele a primeira vez que eu vi ele. E ele me virou pra mim e falou assim, mas eu não sou um herói, eu só tô fazendo o meu trabalho. É assim que os Mas heróis assim pensam. mesmo. É exatamente o que o herói diria. Exatamente. O problema do herói, aliás, a primeira palestra que eu dei na USP, depois que eu fui exonerado, a Mariana estava lá, foi quando nós nos conhecemos, né? E a preocupação que eu sempre tenho, porque existe uma ansiedade no cidadão comum, quase todos nós, né? De encontrar um herói ou um mito que resolva todos os problemas. Certo? Esse é o aspecto, às vezes, negativo. Nós temos que entender que nosso futuro todo tem que ser uma construção coletiva. Mesmo a pessoa que não tem muita visibilidade, ela tem a sua própria construção no seu próprio meio ambiente, né? E vou citar um exemplo que eu comentei ontem, eu sempre repito no podcast. Depois que eu fui exonerado, voltei para a USP e às vezes tinha que pegar metrô para ir para trabalhar, né? E as pessoas constantemente me paravam no metrô. E uma vez me parou uma senhora, veio falar comigo, quase da minha idade, e ela disse o seguinte: professor, eu quero agradecer ao senhor o que aconteceu. Eu falei, por quê? Ela falou, olha, porque eu sou paulistana, nasci em São Paulo e vivi sempre em São Paulo. E para mim, a floresta amazônica era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. O que aconteceu abriu meus olhos, e eu quero dizer para o senhor que tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu criei grupos para trabalhar pelo meio ambiente e apoiar políticos que trabalham pelo meio ambiente. Então você vê, é uma pessoa também que não tem grande visibilidade, talvez seja até uma paroquinha pequena, não sei, ou trabalho pouca gente, mas se sentiu responsabilizada. Então isso que nós procuramos nas nossas conversas com todos, despertar no cidadão comum um sentimento de responsabilidade. Não é alguém que vem, um presidente melhor que do mundo, vem e resolve todos os problemas. Isso tem que ser uma solução coletiva. Sim, e eu acho que isso encaixa, desculpa ficar insistindo nisso, mas eu acho que isso encaixa ainda mais no papel do herói. Porque o herói não é sobre ele salvar as pessoas, é sobre ele inspirar as pessoas a serem seus próprios heróis. E isso é muito abordado mesmo nos filmes de heróis, nos quadrinhos, e eu acho isso fantástico, e acho sim que você está sendo um herói aí pra gente, mesmo que para inspiração apenas. Mas claro, né, essa figura do herói não exime a gente de ter criticidade a respeito dessa figura. Então o herói também pode cometer erros, né? Sim. Então esse é o ponto que a gente nunca pode deixar escapar. Como o Homem-Aranha que nunca namorava a namorada. Mas outra coisa muito interessante do que você mencionou sobre fazer uma divulgação científica fajuta, né? Isso também é uma preocupação, porque a divulgação científica é uma coisa que está crescendo, é uma coisa que é muito bem vista, muito incentivada, só que a gente também precisa ter um pouco de cuidado com a forma que a gente está formando os divulgadores, né? Porque a divulgação não é chegar lá e hiper simplificar um conceito e deixar lá e pronto, e é isso, né? Eu acho que a divulgação ela é muito pertinente, principalmente no ponto de vista de falar da metodologia científica, mais do que explorar os fatos, mais do que chegar e falar, vacina é importante. É explicar por quê, como é que você chegou naquilo, como é que é feito um estudo, o que ele significa. Porque, querendo ou não, muita divulgação que foi feita na pandemia era baseada também em crença. Você tem que acreditar que a vacina faz bem porque uma pessoa renomada está falando, aí tem outra pessoa que também renomada que está falando que não é. E aí fica uma questão de você escolher o que você quer ou não acreditar. E não se trata disso.
Então, eu acho que um alicerce importante da divulgação é nunca deixar para trás o método e focar no conhecimento gerado, né? E a profissionalização também da divulgação científica, né? A Sim. Natália Pasternak fala bastante disso. Fala assim, olha, o cientista, tudo bem que a gente exige que os pesquisadores e tal estejam mais próximos, né? Mais disponíveis para fazer qualquer tipo de entrevista ou atividade fora da universidade ou fora dos seus laboratórios. Mas o cientista, ele já faz muita coisa, certo? Ele dá aula, no Brasil, né, especialmente, né, o pesquisador, no geral, é um docente universitário de universidade pública, então ele tem que dar aula, tem que acompanhar seus orientandos, tem que produzir publicações e fazer pesquisa, muitas vezes participar da gestão universitária, né? Então, assim, eles têm uma série de atribuições e a divulgação científica, para chegar mais longe e utilizar o método e ser mais precisa de uma especialização. Então, eu acho que nos últimos anos aconteceu também um movimento de você ter pessoas especializadas em divulgação em grupos de pesquisa. Né? Inclusive, a própria FAPESP abriu editais em que coloca vagas de bolsas para divulgação especificamente. Então, a profissionalização, ou seja, você treinar pessoas para fazer isso é importante. E, obviamente, uma supervisão científica, né, do trabalho é muito importante. Sim, isso foi uma coisa que a gente mencionou até em outros episódios do nosso podcast, que é a ideia do divulgador científico ser uma profissão, e a gente é um grande advogado aí de ser feito por cientistas. Porque hoje em dia, quando é feito, muitas vezes é feito por jornalistas. E tudo bem, eles entendem a parte da divulgação, mas nem sempre entendem a parte do científico. E é uma coisa que a gente advoga bastante, de ser exercido por cientistas. De especializar o cientista em comunicação. É uma coisa, porque o cientista é uma pessoa que sabe como é feito esse processo de validação de um conhecimento e tudo mais. Isso é uma coisa que sempre vem à tona em vários episódios nossos, porque a gente está fazendo divulgação, né? Então a gente acaba atraindo pessoas que têm interesse também em divulgar e a gente sempre acaba voltando nessa pauta. E aí, às vezes, a gente tem opiniões diferentes, né? Pessoas que falam que, na verdade, seria legal especializar os jornalistas, pessoas que falam que seria interessante os cientistas ficarem nessa função, e pessoas que falam que devia ter uma profissão específica entre os dois mundos, né? Com uma base um pouco mais diferenciada para isso. Mas existe o curso de jornalismo científico, né? Sim. De comunicação, de ciência e tal. Inclusive, eu conheço alguns jornalistas científicos excelentes, assim, excelentes. Sim. Mas eu acho que podia ter uma formação talvez um pouco mais ampla, né, de método científico e tal, porque os jornalistas científicos muito bons que eu conheço são pessoas que eles mesmos correram atrás de entender o método científico e tal. Eles não têm uma formação, necessariamente uma formação científica. Porque às vezes uma coisa que o jornalismo acaba trazendo também é um pouco de sensacionalismo. Então eles querem divulgar uma pesquisa que é uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa básica que está focada no estudo de um determinado tipo de câncer. São estudos preliminares, são estudos ainda feitos em animais experimentais e eles divulgam algo assim, a cura do câncer foi encontrada. E acontece, né, várias repercussões sociais disso, inclusive já aconteceu. Né? E... Eu sempre lembro de uma vez, eu estava no ensino médio e eu vi uma notícia, não vou nem falar onde que é também, mas eu vi uma notícia que era assim, Stephen Hawking afirma que buracos negros não existem. E aí eu fui lá ler assim, como assim? Aí eu fui ler, e ele estava falando só de uma inovação aí, que ele descobriu uma coisa e a frase dele era, eu não acho que eles existam da forma como a gente pensava. E aí a manchete foi, eles não existem. Então às vezes... essa... às vezes tem a tentativa de chamar a atenção pelo título e aí eles transformam uma coisa grande, só que o problema é quando a pessoa não clica para ler a matéria e fica com a informação do título. O título também é uma forma de comunicar, né? Especialmente hoje em dia, né? Isso é um aspecto levantado que pode ser muito danoso para a ciência e para a comunicação científica, porque os negativistas, eles exploram muito uma questão essencial do método científico, que é a falseabilidade, né? Qualquer modelo científico, etc., tem que ser, em princípio, ter métodos que possam demonstrar que está errado ou não. Então, ele tem que estar embutido em si,
mecanismos que possam testar a falsibilidade ou não. Os mal intencionados exploram isso. E isso, às vezes, eu tenho, mesmo com o pessoal bom de divulgação científica, às vezes tem um pouquinho de dificuldade, o pessoal jornalista, porque eles tentam tirar fora um pouquinho a falsibilidade. Dá um exemplo claro, o IPCC, certo? O International Intergovernmental Panel on Climate Change. Ele não diz que vai aquecer tanto em 2050. Ele diz que tem uma probabilidade de tanto, etc., né? E às vezes quem comunica não aceita isso, acha que o cidadão comum não vai entender isso. O cidadão comum queria dizer, vai chover, não vai chover, vai aquecer tanto ou não, né? Isso vem um pouco para o que acabou de ser dito sobre a questão do nível de educação. Como é que ele chama? Eu gostei muito da alfabetização científica do povo, né? Então é necessário realmente tomar muito cuidado. Eu conto uma história sempre, quando eu era aluno de mestrado, fui para a Unicamp, em 1971. Tinha um grupo da engenharia elétrica da Unicamp que trabalhou muito no metrô de São Paulo. Eles cuidavam de todo o processo de controle do metrô de São Paulo. E os dois professores que estavam cuidando disso, um era um baiano, um era carioca, os dois tinham se formado no ITA. E um implicava com o outro, brincadeira de colegas, né? Então, o carioca, como todo carioca, sempre que procurava gozar, vamos dizer assim, entre aspas, o baiano, né? Então, ele estava explicando como ia funcionar o sistema, etc. E o baiano, Manuel Sobral, uma hora falou, vamos parar um pouquinho, tomar um café. E enquanto a moça foi para trazer o café, a repórter da Folha de São Paulo perguntou a ele, falou assim, professor, então realmente o metrô de São Paulo vai funcionar tudo automático, então um condutor lá não vai ter papel nenhum? Antes que ele respondesse, carioca, para brincar, falou assim, vai ser tudo automático. E os baianos que tomam cuidado, porque a porta vai estar fechando ou não em cima deles, certo? Ele fez essa brincadeira, todo mundo riu. Foi o título da manchete do Folha de São Paulo no dia seguinte. E os baianos tomem cuidado. Então, então, esse cuidado nós temos que ter. Principalmente quando falamos exatamente o que disseste. Eles procuram um título que faz uma grande chamada. Certo? Então, por exemplo, nós tivemos, não na direção dos buracos negros, nós temos na Sociedade Brasileira de Física, temos uma página, no nosso site lá, tem um sistema chamado Verifísica, que nós podemos, dizemos o que está certo, o que não está errado, né? Foi exatamente na direção que ele disse. Há 2 semanas atrás, um mês atrás mais ou menos, saiu uma matéria dizendo assim, a matéria escura pode ter sido responsável pelo desaparecimento dos dinossauros. Esse era o título da publicação. Então pediram para nós analisarmos. A pesquisadora, uma professora de Harvard que falou isso, falou tudo propriamente. Certo? Qual o problema, que como a Terra atravessa a galáxia, não vou entrar no detalhe. Que estava lá, estava tudo próprio. E quem escreveu é um divulgador científico, ela deve conhecer, depois não vou colocar o nome aqui, mas muito bom também, escreveu bem. Mas ele foi obrigado pelo editor do jornal a extrair alguma coisa que chamasse a atenção. Certo? A pessoa lia a matéria exatamente como tu bem disse, não tinha nada disso. Então, isso é muito danoso para a ciência, muito danoso. Inclusive, essa questão do sensacionalismo é uma coisa que, às vezes, a gente tem uma tendência na academia de acontecer. Os cientistas sobre os próprios resultados. Porque tem aquela pressão, né? Que um artigo que não chegou num dado significativo, totalmente conclusivo, ele não vai ser bem recebido. E isso é uma interpretação, né, incorreta de como deve funcionar o método científico. Você tem que entender o que seus dados realmente dizem, o que você realmente consegue afirmar com aquilo que você produziu. E muitas vezes existe também na academia, o que é uma má prática científica, essa tentativa de pular para conclusões que os dados não suportam. Porque, no final, a sociedade tem essa tendência de querer coisas muito chamativas, né, muito fortes, digamos assim, muito conclusivas e claras. Impactantes, essa é a palavra. E às vezes nem é tão geral assim, às vezes as próprias revistas de publicação vêm lá um artigo e o artigo tem a premissa assim, a gente vai ver se tal dieta ajuda a diminuir o risco de câncer.
Aí descobriram que não diminui. E aí eles falam, então a gente não quer, porque não deu resultado positivo. Só que é tão significativo quanto descobrir que não Sim, diminui. né? Você chegou numa resposta pro seu problema de uma forma ou de outra. Sim. E isso é uma coisa que é bastante tematizada no filme Não Olhe Pra Cima, que saiu durante a pandemia, que teve exatamente isso. As pessoas querem holofotes em cima das coisas, né? Tem essa expectativa, é isso que esse filme traz um pouco. Então tem essa questão dos cientistas sendo ignorados, né? Uma população que não tem uma boa base científica, que não consegue diferenciar esses conhecimentos. E nesse filme a gente olha um pouco os dois lados. E entram outras questões pertinentes também. Então tem o cientista que ele acaba meio que se vendendo nesse processo para tentar ser ouvido, né? O Leonardo DiCaprio, ele interpreta o cientista que faz esse caminho. Enquanto que a colega dele, ela não aceita tomar esse caminho, ela quer falar as coisas como são, né? Sem usar artifícios de entretenimento, e ela é totalmente rechaçada pelo público. E isso também leva a gente em algumas questões relacionadas, como, por exemplo, a forma que as mulheres são encaradas na academia, como são interpretados os comportamentos. Ela é vista como a louca, né? E tem essa diferença, isso é uma coisa que é tematizada, como o público quer receber, né? E é uma coisa que os cientistas têm que lidar, e que é uma coisa que às vezes desestimula muitas pessoas que estão começando na academia. Essa dificuldade para publicar, essa tentativa de ir lá e mudar resultado, e nisso vai se perdendo o que seria a beleza da ciência, né? Digamos assim. Vocês comentaram que assistiram esse filme. O que vocês acharam do filme? Na perspectiva de retratar como acontecem as coisas. Cara, primeiro eu queria comentar aqui uma coisa que você falou, né? A população, no geral, os seres humanos, na minha opinião, posso estar completamente errado, mas a minha opinião é que os seres humanos têm uma tendência não é só ao sensacionalismo, não é preciso isso, mas uma tendência à necessidade de certezas. Então, a gente precisa do que, sabe assim, de saber que amanhã eu vou ter que sair às 3 horas da tarde para poder encontrar outra pessoa às 3h30. A gente precisa de certeza. É difícil pra gente navegar na incerteza. E a ciência navega muito, né, nas incertezas. Inclusive o próprio IPCC, né? Durante muitos anos, eles sempre colocaram nível de incertezas em relação ao que estava sendo feito, mas isso não dá manchete, isso não dá visibilidade, isso não traz respostas em termos de política pública necessariamente. Então, a gente acaba se dirigindo para, tá bom, moço, aqui, ó, vai acontecer, sabe aquele negócio? Então, existe um nível de certeza de que o meteoro vai cair no planeta Terra. Tá bom, pode existir alguma coisa que vai desviar o meteoro, mas a chance dele cair aqui é de 80%. Vamos fazer alguma coisa. É difícil para as pessoas lidar com esses 20% a chance de não cair. Você lembra que no começo do filme eles perguntam assim, qual a probabilidade de cair? Eu nem lembro qual é o número que ela fala, mas ela fala assim, sei lá, 98%. Aí a resposta da pessoa que representa a política pública, né? Mas vamos trabalhar com esses 2%. Então, entendeu? Vamos trabalhar com os 2%, a chance de não cair. É difícil para as pessoas lidarem com o nível de incerteza que é inerente à ciência, na minha opinião. Então, eu acho que o filme mostra bastante isso, né? E mostra também a necessidade da gente encontrar apoio e respaldo dentro da política pública. A gente, cientistas, nós encontramos apoio e respaldo dentro da política pública. Porque também, como a gente estava falando aqui no começo, é importante para o cidadão ter acesso à ciência para tomar decisões individuais e coletivas melhores, mas para a gente convencer o setor político, né, os parlamentares, o executivo, o judiciário e o legislativo de que essa é uma necessidade, eles também têm que ter um mínimo de formação científica para conseguir entender ou abraçar ou absorver ou apoiar uma demanda, né, ou uma proposta de política pública vindo da academia. Sim, e isso é uma coisa, essa questão de não saber trabalhar com a incerteza, que também foi escancarada na pandemia.
Porque quando saíram as vacinas, não era aquela coisa, nossa, ninguém mais vai pegar Covid. Não era 100%. E por não ser 100%, muita gente não queria aderir, muita gente achava que não valia a pena, muita gente colocando isso em questão, né? É muito difícil na área de biológicas e também nas áreas, né, de humanidades, de exatas, em todas as áreas trabalhar com isso. Mas biológicas sofre particularmente, porque as pessoas chegam muito com problemas de ordem prática. E eles falam assim, se eu tomar esse remédio, eu vou ter esse efeito colateral? Aí vai eu tentar explicar, 10% da população Provavelmente não, pode mas... apresentar esse efeito. Isso é uma coisa que volta de novo para a alfabetização científica. Sim. Porque às vezes eu tenho a nítida sensação de que a maioria das pessoas não entende porcentagem, por exemplo. Você fala assim, é 50% de chance que vai acontecer. As pessoas acham que é tipo, mais que 50% é certeza que vai acontecer, menos de 50% não vai acontecer de jeito nenhum. E não é assim. E fora os outros fatores a ser equacionados quando a gente pensa em porcentagem. Então, uma porcentagem, depois de um tempo, ela pode ser ajustada à luz de um novo fato. Exatamente. E isso também, a questão da ciência ser uma coisa que progride muito rápido e que pode mudar de acordo com o novo poder de evidência, é uma coisa que faz, às vezes, as pessoas quererem desacreditar a ciência. Que fica aquela coisa, uma hora os cientistas falam uma coisa, outra hora é outra coisa. Era esse dado, agora não é esse dado. E, na verdade, é justamente essa a beleza da ciência. A gente está sempre, constantemente, tentando chegar numa resposta melhor, né? E... Eu acredito que o que vocês duas falaram, Mariana tocou muito bem, é natural no ser humano querer ter o máximo de certeza na sua vida. Ele quer, né? E nós nascemos com essa necessidade, mas sabemos que não é assim, né? A velha música Chico Buarque, né, era a roda viva, né? Quer ter certeza, vem a roda viva e leva a vida para lá, né? Então, nós queremos. E também tem um problema bastante sério, né, que foi bem colocado, da incerteza da ciência. Para o ser humano, aliás, para o cidadão comum, melhor colocando assim, já que vocês falaram em revista em quadrinho, falaram de uma antiga, eles encaram o cientista como um professor pardal, que é o seguinte, eu tenho um problema, eu levo para ele, resolve, vai me dar a máquina funcionando. Sabe? Então, muitos que não têm alguma experiência em ciência, que nunca tiveram nenhuma proximidade com a ciência, encara cientista assim, que é aquele, eu vou falar para a médica tal, vou trazer o problema, ela vai me dar o remédio exato, vai resolver o problema, certo? Então, é natural que o ser humano tenha muita dificuldade, quem não tem experiência, aceitar isso. E agora vem aquela questão que mencionaste das pessoas não terem ainda a formação necessária. Nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é o problema da nossa educação básica. Qual é o problema da nossa educação básica? Eu tenho batido muito nessa tecla, pega o nosso ensino médio, né? Nós não temos no nosso ensino médio, mesmo escolas públicas, escolas privadas, caras, atividades mentais. Então, exatamente isso que ele mencionou de probabilidade, sabe? Eu morei um tempo na Inglaterra e quando eu cheguei lá, meu filho tinha 15 anos. Foi fazer o primeiro ano de ensino médio na Inglaterra. Numa aula de matemática, eles foram ensinar probabilidade. Só começaram a ensinar probabilidade, todo mundo com um monte de moeda jogando para cima, cara, coroa, tomando. Não fizeram nenhuma conta, nenhuma fórmula no quadro. A pessoa vai aprendendo aquilo. Certo? Na hora que vi hoje, por exemplo, extrair o DNA de morango, né? A pessoa fala que ele começa a entender, sabe? E aí acontece dos experimentos, às vezes que dá errado, ele entende isso. O cidadão brasileiro não tem isso. Então ele tem muita dificuldade. Até assusto quando eu vejo um menino que chega no terceiro ano e fala, vou fazer biologia, vou fazer medicina, vou fazer engenharia. Eu falei, o quanto que tu sabes mesmo para tomar essa decisão? Sabe? Então, essa alfabetização científica, eu gostei muito desse tema, eu te pago royalty depois. Essa alfabetização científica é extremamente necessária. Sim, entender como ciência funciona é uma coisa, assim, essencial. É um prazer, gente, estar com vocês aqui hoje, mas vocês têm uma palestra para fazer, então a gente já vai encaminhar para o encerramento. Então, como com certeza o público que estiver ouvindo isso vai ficar com aquele gostinho de quero mais, agora a gente queria conhecer um pouquinho do lado pessoal de vocês. Sim, é verdade, porque a gente já conhece o que aparece nas revistas, nos jornais, na televisão, aí nas palestras,
Mas quem são vocês aí fora das câmeras? Conta um pouco de vocês aí pra gente. Quais são os hobbies, filmes, estilos musicais que vocês gostam? Qualquer coisa. Eita. Eu, na verdade, tenho um problema muito sério, porque eu durmo assistindo série de ficção científica. Eu acho que eu já assisti todos os episódios de Star Trek, de todas as séries, assim, várias vezes. Eu adoro todos. E agora eu descobri que tem uma outra plataforma de streaming que tem todos os filmes. E aí eu assisti todos os filmes várias vezes. Legal. Então é meio que um problema. Para aliviar a cabeça da confusão do dia a dia, eu assisto isso. Em termos de música, eu sou bem eclética, gosto de todo tipo de música, especialmente a música caipira, porque eu cresci no Mato Grosso do Sul. E gosto muito de música caipira, mas ninguém capturou tanto o meu coração quanto o Renato Russo, que eu amo de paixão. E sei todas as músicas do Legião Urbana de cor, menos as italianas, porque essa eu sei só duas do disco, as outras eu ainda não consegui decorar. Que legal. Bom, eu, como tenho um pouco mais de idade, né? Na verdade, é uma coisa curiosa. Eu, como me dediquei muito ao estudo da ciência, no meu lazer, eu não gosto muito, por exemplo, eu não gosto de jogar xadrez, por exemplo. Sabe? Eu gosto de coisas práticas. Tá? Então, eu morei em vários lugares, até 5 anos morei em Campinas, depois até 11 anos em São Paulo, e depois mudei para Niterói, onde me formei. Né? Então, sempre gostei muito de atividades físicas. Sempre nadei muito, até hoje sou ciclista, gosto de andar pelo menos 1h30, 2 horas por dia pedalando. Um dia ainda venho aqui em Botucatu, porque tem uma pedalada boa aqui que o pessoal fala, uma vez eu quero vir aqui, né? E fui já desde jovem, tive muita proximidade com a vida no campo, né? Meu avô tinha um sítio aqui em Botucatu, na estrada da Papardinho, então vinha as férias, passava aqui, o resto das férias passava no outro avô em Itajubá, onde eu nasci, no sul de Minas também. Agora não é mais politicamente correto, né? Mas quando eu era jovem ia caçar com meu avô, sabe? Então aprendi, fiz muita pesca submarina, né? E o meu principal hobby, sou apicultor. Então tenho um sítio, eu mexo com abelha, produzo mel. Eu acho que a picada de abelha é muito importante para deixar o cidadão mais humilde, né? E olhar as abelhas, como elas são organizadas e como trabalham, né? Então eu gosto muito da vida do campo, gosto de mexer com horta, essas coisas, né? Não assisto tantas séries quando eu assisto séries, essas séries mais novas, na verdade eu gosto de coisas tipo Vikings, coisas antigas, tudo que tem luta de espada, essas coisas eu gosto, mas não vejo tanto, né? Mas vejo. E música, talvez você goste de música caipira também, como ela falou. Aliás, morando em Pardinha, ela devia conhecer o Cláudio Lacerda, que é um cantor daqui de música caipira muito bom de Pardinha, né? De Botucatu. Mas minha música sempre foi mais para a área Eu cresci, na verdade, em Niterói, e morava no bairro das Flechas, tinha um Jardim do Ingá, e ali na minha época era a música popular brasileira que estava saindo, né? Então na praça que morava o Sérgio Mendes, a Nara Leão, e muitas vezes nós gostávamos muito sempre gostei desse tipo de música, né? E não gosto de música brasileira muito moderna. Não sabe mais o que é contraponto, virou tudo baião, certo? E não gosto de rock. Eu vou ser bem honesto com você. Mas gosto muito de música clássica, né? Se eu perguntar, eu gosto de música brasileira de qualidade, certo? O que é a música brasileira de qualidade? Escuta a Mônica Salmaço cantando, certo? Ou escuta a cantora cabo-verdiana, a Cesária Évora cantando com a Marisa Monte, coisas desse tipo, né? Eu gosto de música, mas para mim é essencial que a música tenha qualidade. Tenha um contraponto, seja muito bem elaborada, certo? Algumas coisas do Renato Russo dá para escutar. Mas... Ai, gente, eu adorei. Eu fiquei surpresa com esse hobby das abelhas. O Arthur, ele tem medo de abelha. Eu tenho. Ele tem medo de abelha e de vespa. Mas com respeito, assim. Tem medo de longe, assim. Adoro aprender sobre.
um monte de coisa, mas... Mas você vai gostar da Sem Ferrão, então. Sim, nossa, depois que eu descobri isso, eu acho que meu sonho é ter uma colmeia em casa aí. Pega uma colmeinha de jataí, é fácil. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito legal o papo. Com certeza duraria muito mais tempo. Eu adorei, de verdade, conversar com vocês. Mas tudo que é bom dura pouco, né? No fim, nada é eterno. Então, muito obrigada pela presença. E espero que vocês tenham se sentido muito bem-vindos e que tenhamos novas oportunidades de conversar no futuro. Muito obrigada. Então, o Puro Acaso fica por aqui. Tchau, tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.